Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma aula de Photoshop. Isso aí. E nessa aula nós vamos trabalhar com efeito de fogo. Vamos entender aí como produzir efeito de fogo aí de algumas maneiras diferentes. Tá? Um efeito bastante interessante aí que a galera pede bastante, tá bom? Então, basicamente isso daí. Vamos aprender algumas maneiras de produzir fogo. Então, para começar, eu vou pegar um arquivo novo. Deixa eu ver a configuração, 1024.768, tá ok, tá beleza. Vamos dar ok aqui. E eu preciso desse fundo preto. Então vamos lá, eu estou aqui com preto no primeiro plano. O atalho para aplicar a cor de primeiro plano é o Alt Delete. Então, Alt Delete, ok, já ficou preto. Vou selecionar a ferramenta de texto. Deixa eu ver aqui como que está o texto. Arial. Bold, tá bom. Só que eu não quero ele preto aqui. Eu quero ele... Vou deixar ele branco por enquanto aqui. Tá certo? Vou clicar. Digitar o meu nome. Certo? Selecionar a ferramenta de mover e aplicar o atalho Ctrl T para a gente redimensionar. Lembrando que para não perder as proporções, nós vamos segurar o Shift, certo? E dimensionar aqui pela diagonal. Ok, tá aí. Eu vou criar uma pasta aqui, criar um grupo. Vou renomear esse grupo aqui para Fogo 1. Vou criar um outro grupinho aqui, que eu vou chamar de Fogo 2. Ok. Vou pegar esse meu texto, vou duplicar, aplicar o Ctrl J e colocar um aqui no fogo 2 e outro aqui no fogo 1. Ok. Então, vou mostrar algumas formas diferentes. Aí, se eu lembrar de alguma outra opção, alguma outra forma de fazer o fogo, eu crio um outro grupinho ali. Tá certo? Vou ocultar aqui o fogo 2. Deixar aqui no fogo 1. Essa primeira forma aqui, ela é bastante simples. Basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra camada aqui, para ela ser o fundo do fogo aqui, certo? Vou deixar ela embaixo do texto e vou preenchê-la de preto. Deixa eu resetar as cores aqui, preto no primeiro plano, Alt Delete. Ok. Esse texto nós vamos precisar fundir a essa camada. Nós vamos precisar mesclar essas duas camadas aqui. Isso aqui é uma camada de texto, essa é uma camada padrão, e nós vamos mesclar essas duas camadas. Ao fazer essa mesclagem, essa camada de texto, isso aqui vai deixar de ser um texto, tá certo? E vai virar como se fosse rasterizar a camada, né? Virar uma camada de desenho normal, porém fundida aqui a camada 1, que vai ser o nosso fundo, tá certo? Então vou clicar aqui em uma das duas camadas, segurar o Shift e clicar na outra camada. Com as duas selecionadas, eu vou clicar com o botão direito e selecionar o comando mesclar camadas, tá certo? Então o que ele fez foi juntar essas duas camadas aqui, ok? Eu vou precisar girar esse texto aqui. Eu poderia ter feito isso antes de mesclar. Eu acho até que seria mais fácil. Olha só, vou dar um Ctrl Z para desfazer essa mesclagem, tá? Porque eu prefiro girar ele e aplicar o efeito de vento sem estar mesclado. Eu vou só transformar isso aqui em desenho, tá bom? Então, botão direito, rasterizar texto, transformou isso aqui em desenho. E agora nós vamos girar. Vou girar com o atalho Ctrl T mesmo. Aqui, ó, Ctrl T, atalho de transformação. Pelas diagonais, alças de giro, ok? Cursor de giro, aliás. Mantém girando, né? Mantendo a tecla Shift pressionada para ele girar exatamente aqui menos 90 graus. Pressionei o Enter para confirmar. E agora nós vamos aplicar o filtro de vento. Então vamos lá no menu Filtro. Tá aqui, ó, estilização.
vento. Ok. Clique em OK. Ele aplicou um vento aqui. E eu preciso replicar esse efeito. Reaplicar esse efeito. Então, eu não preciso ir lá em filtro, estilização, vento. Basta eu repetir o efeito com o atalho Ctrl F. Então, aplicou mais. Vou dar mais um Ctrl F. E deixa eu ver se está bom. Eu acho que está bom. Pode dar mais um se quiser aumentar ali. Mas eu acho que está bom. Eu vou deixar nesse tamanho mesmo. E vou voltar para a posição normal. Então, Ctrl T novamente. Ele aplicou um efeitinho aqui também, ó. Tá vendo? Mas não tem problema não. Vamos girar, mantendo a tecla Shift pressionada. Voltamos aí para 0 graus. Ok? Jóia, vou posicionar mais no centro aqui. Agora nós precisamos mesclar as camadas. Então vamos àquele processo. Com uma selecionada, eu pressiono Shift e clico na outra camada. Clico com o botão direito e seleciono mesclar camadas. Ok, agora virou uma camada só com esse desenho do meu nome e o plano de fundo, né? Esse fundo todo preto aqui, isso aqui virou uma coisa só. Tudo bem? Agora vamos trabalhar no efeito aí de distorcer para dar a impressão das chamas. Então isso nós também vamos aplicar um filtro. Vamos vir de novo aqui no menu filtro. Dissolver. Tá aqui, ó. É o Liquify. Dissolver. Joia. Filtro selecionado. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Para ficar mais fácil. E aqui com a ferramenta de deformação progressiva, essa aqui do dedinho. Certo? Aqui a gente pode configurar a ferramenta. No CC6, ele vem desmarcado aqui, o modo avançar, tá vendo? Só tem essas opções de configuração, mas no modo avançado eu tenho outras opções de configuração do pincel, tá certo? E aí vocês configuram o tamanho do pincel de acordo com o tamanho do conteúdo que vocês têm. Então eu vou deixar aqui tamanho 35 por enquanto, e eu vou deformando aqui, ó, para dar a ideia das chamas. Tá vendo? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Exatamente para dar a ideia das chamas aqui. Ok? Também. E assim por diante. Eu vou deformando aqui. É um processo bem manual mesmo. Tá? Então, a gente vai deformando aqui para ficar interessante aí o efeito, né? Bem parecido com as chamas. Tá? Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho aí nesse processo de deformação, tá bom? Aqui eu vou diminuir um pouquinho o pincel. 35, deixa eu colocar 20. Para ficar mais preciso aqui essas chamas aqui de dentro. Beleza, eu acho que tá bom. Vou clicar em OK. Joia. Tá aí a minha deformação. Enquanto a minha primeira deformação aí. O que nós precisamos fazer agora? Vamos ter que trabalhar com matiz saturação. Então tem duas maneiras. Eu posso aplicar a transformação de camada, tá? A camada de ajuste, ou eu posso ir direto aqui, ó, no imagem, ajustes, matiz saturação. Tá certo? Então tanto faz. Eu vou vir aqui, já estou com ele clicado aqui, né? Vou vir por aqui, ó. Imagem, ajustes, matiz saturação. Vou selecionar aqui colorir. Tá? E nesse primeiro, eu vou colocar um vermelho. O vermelho, vou aumentar um pouquinho a saturação aqui para ficar um vermelho mais forte. Ok. Vou duplicar a camada. Ctrl J. E nesse aqui eu vou aplicar também o ajuste. Então, imagem, ajuste, matiz saturação. Só que nesse, vou marcar colorir aqui, eu vou aplicar um amarelo.
amarelo, um laranja. Vou deixar esse amarelo aqui. Ok. Ajusta a saturação. Clica em OK. Beleza? Agora nós vamos misturar essas duas camadas com sobreposição de cor. Então vamos vir aqui na primeira camada, né, nessa aqui de cima. Vamos vir aqui no modo e sobrepor. Vamos sobrepor as duas cores. Ok. Então nós já temos um efeito de chamas. Vamos dar um clique duplo. Clique duplo não, né? Vamos lá, voltar lá no ajuste. E se quiser, nós podemos melhorar essas cores. Por exemplo, eu quero melhorar o amarelo. Colocar o amarelo mais forte. Então destaca mais o amarelo. Quero colocar um vermelho mais forte. Então selecionando o vermelho. Volta lá. No matiz de saturação. Marca o colorir. E melhora o vermelho aí da forma que você quiser. Tá certo? Então tá aí o efeito. Antes de aplicar, outra coisa também que nós poderíamos fazer, antes de aplicar a distorção, nós poderíamos ter adicionado aqui um desfoque gaussiano aqui, tá vendo? Vou adicionar agora e fica bom. Só para não ficar tão marcado ali, né? Para suavizar um pouquinho as chamas, vou aplicar nessa aqui também. Desfoque gaussiano. Ok, as chamas ficaram mais suaves. E a qualquer momento a gente pode voltar a trabalhar com a distorção, certo? Sem problema nenhum. Eu não deixei uma camada aqui para o texto, mas eu posso recuperar aqui, né? Que, ó, eu deixei essa aqui, que é o mesmo texto. Eu vou dar um Ctrl J nela, passar ela aqui para baixo. Joia. Deixa eu alinhar novamente aqui com o outro. Deixa eu deixar bem alinhadinho. Joia, acho que está bem alinhadinho. Porque aí nós podemos trabalhar com a cor, né, desse texto aqui. Se eu não quiser deixar ele branco, dá um clique duplo nele. Aqui nos estilos da camada, né, a gente aplica a sobreposição de cor para mudar a cor, sobreposição de degradê, né, enfim, vamos colocar um degradê aqui. Deixa eu ver uma outra opção de degradê. Acho que esse aqui fica interessante, ó. Ou um acetinado. Vou aplicar um acetinado aqui também, ó. Eu acho que fica interessante. Opção de acetinado, sobreposição, vamos diminuir um pouquinho essa opacidade. Enfim, aqui a gente pode trabalhar do jeito que bem entender, tá? Com o jeito que vocês quiserem aplicar as cores aí para o texto de vocês. Ok? Não gostei nenhum desses efeitos. Tira o estilo aqui, deixa ele branco, preenche do jeito que vocês quiserem. Mas é uma primeira maneira aí da gente criar um efeito de fogo, tá certo? Eu vou deixar aqui tudo isso aqui na camada 1, no fogo 1, né? Vou ocultar aqui o fogo 1, voltar aqui a mostrar o grupo fogo 2 e vamos trabalhar uma segunda maneira da gente produzir o fogo. Então, vamos lá. Essa segunda maneira, nós podemos... eu gosto de criar as chamas, ou vocês podem pegar as chamas também da internet, tá certo? Então, veja bem, eu vou criar uma nova camada, certo? E vou preencher essa... Eu vou até renomear essa camada aqui, eu vou chamar ela de chamas, tá? Ou fogo, não sei, vou chamar ela de chamas e vou preencher ela com esse branco aqui mesmo. Ctrl Delete, tá aqui a minha camada chamas. Com as cores de primeiro plano em preto e segundo plano em branco, eu vou aplicar um filtro de nuvens. Então vamos vir aqui, menu filtro, acabamento, nuvens. Joia. Agora eu vou aplicar um outro filtro que se chama nuvens por diferença. Então filtro, acabamento, nuvens por diferença. Tá vendo? Ele começa a destacar mais os brilhos e as sombras. E aí eu posso reaplicar
esse filtro nuvens por diferença e ele vai realçando a cada vez mais. Então, para reaplicar, eu não preciso ir lá em filtro e aplicar o filtro novamente. Basta pressionar o Ctrl F que ele vai replicando o filtro. Tá? Então, Ctrl F várias vezes aqui até chegar a uma imagem onde parece que vai dar chamas interessantes. Eu acho que essa parte, essa imagem aqui, vai dar umas chamas legais. Mas se você não gostou, vai aplicando aqui Ctrl F mais vezes aqui. Ele vai aplicando nuvens por diferença até chegar em uma imagem que você acha que vai dar chamas interessantes. Tá certo? Eu gosto mais de destacar imagem que destaca as partes claras, tá vendo? Ao invés das partes escuras. Então, acho que essa parte aqui, essa imagem vai dar umas chamas interessantes. Vamos ter que colorir isso daqui. Então, vamos aplicar um ajuste aqui. Menu Imagem, Ajustes. Vamos aplicar um mapa de degradê. Ok, mapa de degradê. Só que ao invés de utilizar essas duas cores, nós vamos utilizar mais cores para gerar o preenchimento dessas nuvens aqui. Então, eu vou clicar... deixa eu ver se tem uma opção aqui. Não, vou aplicar a partir desse mesmo. Tá? Então, eu vou clicar aqui em cima do gradiente. Ok. A primeira cor aqui vai ser preto mesmo e a última vai ser branco. Nós vamos só adicionar um vermelho e um amarelo aqui. Então, vamos dar um cliquezinho. Colocar ela aqui no ponto 33 mais ou menos. E nessa cor, vamos dar um clique duplo aqui no quadradinho e adicionar um vermelho. Ok. Vamos adicionar mais uma cor aqui no 66. E essa terceira cor aqui vai ser um amarelo. Ok. Joia. Tá aí já as minhas primeiras chamas. Tá certo? Se gostou, clique em OK e OK de novo. Se não gostou, gente, volta lá, aplica aqui novamente, ó, nuvens. Opa, tem que tirar as cores aqui, né? Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Alt Z e volta a aplicar aqui nuvens por diferença. Vendo? E vai repetindo o efeito aqui até chegar às chamas que você acha interessante. Tá bom? Então vou deixar nessa aqui, tá? Vamos fazer com essas chamas aqui mesmo. Aplicar o mapa de degradê novamente aqui, com preto. No 33 vou colocar um vermelho. Aqui no 66 vou colocar um amarelo. 66, joia. Vou escurecer um pouquinho esse vermelho aqui. Acho que ele está um pouquinho forte demais. Joia, acho que esse vermelho aqui ficou beleza, ficou bom. Ok, ok. Então tá aí as minhas chamas primárias aí que eu vou poder aplicar lá no meu texto, tá certo? Bom, eu posso pegar chamas melhores a partir dessa imagem. O que a gente pode fazer? Veja bem, eu vou vir aqui em canais e vou selecionar esse canal verde aqui, que está mais discreto, tá vendo? O azul está muito discreto, né? O verde está um pouquinho mais discreto do que o vermelho. Então eu vou pressionar a tecla Ctrl e clicar aqui na miniatura do canal verde. Joia! Voltando aqui para camadas, a partir da camada de chamas, eu vou aplicar um Ctrl J. Ok. Ele gera uma nova camada copiando só aquele conteúdo que estava selecionado. Vamos ver se ficou bom? Eu vou ocultar aqui. Joia. Então, e as minhas chamas que eu gerei, né, através do canal verde, certo? Aqui da caixinha de chamas, da camada de chamas. Podemos melhorar um pouquinho mais. Se o vermelho ficou muito discreto aqui, nós podemos melhorar isso. Vamos aqui em ajustes. Vamos colocar talvez um equilíbrio de cores. Vamos ver se a gente aumentar o vermelho um pouquinho. Olha lá, já ficou melhor o vermelho, tá vendo? Ok. Se precisar que aumente mais, volta lá e aumenta mais um pouquinho o vermelho. Tira amarelo se a gente quiser. Enfim, aqui no equilíbrio de cores
é o momento para vocês ajustarem as cores das chamas de vocês, tá certo? Com as chamas ajustadas, nós vamos ocultar aqui, porque nós vamos recortar daqui a pouco, quando o texto estiver pronto, as chamas que eu quero e vamos aplicando aqui no nosso texto. Por enquanto, nós vamos ocultar e vamos preparar aqui o texto, né, com algum preenchimento aqui, mais parecido aí com fogo, coisa incandescente. Então, para isso, nós vamos utilizar os estilos de camada. Clique duplo, né, aqui na camada do nome, e vamos aplicar algumas modificações. Então, a primeira modificação, vou colocar aqui uma sobreposição de cor, que eu não quero esse vermelho. Vou deixar talvez aqui um laranja. Joia, acho que esse laranja aqui fica bom. Veja que esse laranja tá bom, ok. Joia. Vamos aplicar aqui uma sombra não, né? Um brilho externo. Então, brilho externo. Opa, interno não, né? Externo. Cadê brilho? Aqui, ó, brilho externo. Joia, brilho externo pode ser um vermelho. Ok. Vamos aumentar um pouquinho esse... Opa, ok aqui na cor. Vamos aumentar um pouquinho esse brilho. Joia. Acho que assim tá bom. Vamos aplicar também aqui deixa eu ver, um acetinado. Vamos melhorar essa parte aqui interna, um acetinado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a distância, o tamanho. Eu acho que assim ficou legal. Vou colocar uma outra cor aqui nesse acetinado. Deixa eu ver. Laranja puxado para amarelo. Vou até achar uma cor interessante aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Vou deixar mais esse marrom aqui mesmo. E um brilho interno. Brilho interno bem amarelo aí. Ok. Aumentar um pouquinho a opacidade. O tamanho aqui desse brilho. Um pouquinho o desfoque. Tá, jóia. Eu quero só essas opções mesmo. Podemos aplicar outras aí, né? Chanfre entalhe, enfim. Outras opções, mas eu acho que assim ficou interessante aí. Ok. Bom, com os efeitos aplicados, nós podemos criar uma certa distorção aqui do nosso texto para gerar como se fosse um desgaste, né, do fogo. Mas para isso a gente precisa também transformar esse texto aqui em um desenho, rasterizar esse texto aqui. Então, botão direito, rasterizar texto. Ok, transformamos isso aqui em desenho, tá certo? Podemos transformar também tudo isso aqui, tá, gente? Esses efeitos aqui, ó, nós podemos fixar no desenho. Porque enquanto tá assim, a gente pode mexer, a gente pode mudar, tá certo? Mas eu posso também aplicar tudo isso à imagem para ficar definitivo nesse conteúdo aqui. Para fazer isso, eu clico com o botão direito também na camada e venho aqui ó, em rasterizar estilo de camada. Tá vendo? Ele rasteriza todos os estilos e aplica direto aqui na camada. Tá certo? Então vamos agora ao filtro dissolver novamente. Então vamos lá, filtro, dissolver. Ok. E agora, também aqui com a ferramenta de deformação progressiva, eu diminuir um pouquinho, acho que 20 está bom. Nós vamos aplicando aqui ó, uma certa deformação aqui mesmo, né, no contorno do nome, tá? Contorno das letras. Ok. Aqui tá certo. Vou dar um ok aqui, ó. Olha lá, olha como é que fica, tá vendo? Então, nós vamos deformando aqui o nosso conteúdo. Deixa eu voltar lá no dissolver. Eu vou deformando aqui o texto, tá certo? Eu vou acelerar o vídeo aí. Tá
Tá aí o meu texto deformado, certo? E agora nós vamos aplicando as nossas chamas, as chamas que nós geramos aqui, ó, nós vamos aplicando ao nosso texto. Então, aqui nós vamos escolher, por exemplo, sei lá, qual parte da chama eu quero aplicar aqui no B. Então, essa camada aqui, vou dar um Ctrl J para criar uma nova camada. Vou até renomear ela aqui para base, aqui, ó, base chamas. Essa aqui vai ser a camada base das chamas. Todas as chamas vão ser geradas através dela. Então, vou ocultar, tá? E aqui com essa primeira camada aqui, vou chamar ela aqui de fogo 1. Joia? Eu vou selecionar a parte do fogo que eu quero para o B. Eu vou colocar essa parte aqui, ó. Posicionei a camada. E com a ferramenta borracha, nós vamos apagando. Coloca a dureza da borracha aqui no mínimo, tá? Nós vamos apagando aqui as partes das chamas que eu não quero. Então, vou deixar só a parte que eu quero para o B. Tá vendo aqui, ó? Vamos apagando essas partes. Ok. Então, já tem um B ali pegando fogo. E aí, nós podemos alterar o modo de mesclagem aqui, ó. Em vez de normal, nós podemos escolher aqui um outro modo de mesclagem qualquer. Tá vendo? Olha só, o clarear. Ficou interessante. Eu estou passando aqui, né, pelos modos de mesclagem até achar um modo interessante. Olha aqui, ó. Cor mais clara ficou um modo interessante também. Luz indireta. Enfim, ó, luz linear. Luz de pino ficou legal. Tá vendo? Eu estou selecionando aqui até achar um modo de mesclagem interessante, tá certo? Por enquanto eu vou deixar no normal. Depois nós vamos juntar todas as chamas e a gente escolhe um modo de mesclagem. Então vamos agora para o R. Então esse aqui é o fogo 1. Com a base chamas eu vou dar um Ctrl J, renomear aqui para fogo 2, colocar ela para baixo, certo? Mostrar aqui e eu vou escolher a chama agora aqui para a letra R. Deixa eu ver aqui qual parte eu vou aplicar no R. Pode ser mais de uma, tá, gente? Pode ser mais de uma parte, não tem problema nenhum, não. Então, ó, tanto que no R eu acho que eu vou aplicar a mais de uma parte. Olha aqui, ó. Vou aplicar... Deixa eu ver, deixa eu girar um pouquinho. Opa! Pressionei a tecla errada aqui, né? Deixa eu girar um pouquinho. Eu quero essa parte aqui para o R. Girar mais um pouquinho. Estou girando com o Ctrl T, tá, gente? Aqui eu quero aquela chaminha ali no R. Ok. Então, o trabalho agora é esse. Vamos selecionando aqui as chamas e apagando aqui as partes que a gente não quer. Tá vendo? Que fácil. Então, agora eu estou no R, né? Escolhendo as chamas aqui para o R. Ok. Deixa eu dar um Ctrl J aqui de novo na chama base. Mostrar, passar para baixo. Que eu quero uma outra parte para o R. Deixa eu ver qual outra parte. Ali, quero aquela chaminha, essa chaminha aqui. Vamos apagar o restante que eu não quero. Tá vendo, gente? Então, é muito fácil, muito simples agora. A partir de agora, é só você ir selecionando aqui as chamas que você quer. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ok. Ó, deu até certo aqui no U também, hein? Eu vou deixar aquela parte ali no U também. Essa parte de cima aqui já tá jóia, beleza? Só mais uma chaminha ali no R. Então, Ctrl J novamente, mostra, passa para baixo. Deixa eu ver, acho que pode ser essa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Esse aqui. Então é isso, gente. Eu vou
procurando as chamas que fica melhor aqui na minha letra R, eu vou acelerar o vídeo, tá? Então, o processo é o mesmo. Eu vou selecionando as chamas, apagando e vou acelerar o vídeo, tá bom? Beleza, galera. Tá aí o meu texto, pegando fogo aí, meu texto em chamas. Muito simples. Tem alguns passos, né? Tem vários passos, mas não é nada complicado, não é nada de outro mundo, não. São vários passos, mas nada impossível, tá? Então tá aí o meu texto em chamas. Eu posso mesclar, vou excluir aqui a chama, vou deixar ela aqui, né? Posso mesclar todas essas camadas aqui do fogo, certo? Selecionei tudo, né? Cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na última, botão direito e mesclar camadas, certo? Então tá aí as minhas chamas aí. Eu posso ainda misturar aqui com a do fogo 1, certo? Vamos ver se fica interessante. Vamos tentar. Agora acho que não vai dar muito certo não, por causa do alinhamento, né? E ficou aquele branco ali, tá vendo? Mas é uma alternativa, tá vendo? Misturar as duas chamas aí, tá? Não fica de tudo ruim, não. Talvez se a gente jogar esse grupo aqui para cima e usar o modo de mesclagem, vamos ver se fica interessante. Vamos ver algum modo de mesclagem aqui que fica legal. Ó, esse aí ficou até interessante, hein? Esse modo, tá vendo? Então fica legal, ó, misturar os dois efeitos aí para gerar um efeito só. Olha, tá vendo? Tem opções que ficam realmente interessantes, tá certo? Vamos fazer o contrário também, né? Será que fica interessante? Vamos deixar isso aqui em normal, jogar fogo 2 para cima e mesclar a partir da fogo 2. Vamos ver algum modo de mesclagem aqui. Ó, assim ficou legal, hein? Olha que bacana. Tá vendo? Usando as duas opções aí de fogo, assim ficou interessante, tá certo? Bom, interessante aí é que nós aprendemos nessa aula aqui alguns efeitos interessantes de fogo, tá certo? Um aqui com umas chamas mais realistas, né? E o outro aqui com umas chamas diferentes, tá certo, pessoal? Bom, dúvidas e sugestões, ó, tem que apagar ali, né? Apagar a parte de cima, né, que eu não apaguei do outro fogo, então deixa eu mover o de baixo, tá certo? Aqui, ó. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.